Eu sou o Paulo Lisboa, seja muito bem-vindo ao Papo Amazônico. E hoje, galera, a gente tem um convidado hiper especial. Ele que é uma referência aqui no direito eleitoral, que é empreendedor na MyCooks, advogado e ex-juiz do TRE Rondônia, professor mestre na UNAMA Porto Velho, antigo mobilista, bacharel em teologia, faixa preta de judô e esposo da Elaine. Caramba, que currículo, hein? Doutor Joacir Loura Júnior. Eita! E pai do Rodrigo e do Davi. Olha, né? aí, bem complementado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado a galera que vai assistir aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não sei que hora que você vai acessar aqui esse conteúdo, mas para mim é muita honra poder estar aqui no Papo Amazônico com vocês. Honra toda nossa. Então vamos lá, vamos começar aí falando um pouco sobre a sua trajetória de vida, né? De onde você veio, o que você... Como é que foi seu histórico aí? Antorrai, né? Exatamente. Por aí, né? Mas eu nasci em Manaus, né? Em 76, com 4 meses de vida. Meu pai e minha mãe se separaram e meu avô, Francisco Nabor dos Santos, um policial civil das antigas lá de Guajará-Mirim, colega inclusive da dona Judite, mãe do Bill, na época lá da Polícia Civil de Guajará-Mirim, meu avô das antigas, né? E aí ele me levou para Guajará-Mirim com a minha tia, fui criado por ele. Até 93, estudei em Guajará-Mirim no Floriza Buez, da 1ª à 4ª série, da 5ª à 8ª no Rocha Leal. E o primeiro ano técnico, até a formatura no 3º ano técnico, é administração lá no Simão Bolívar. E aí em novembro, dezembro de 93, foi no século passado, eu fui para São Paulo fazer faculdade lá. Já tinha faculdade aqui em Rondônia, mas eu queria morar em São Paulo. Eu tinha um primo que fazia USP lá, né? Fazia matemática na USP também, de Guajará-Mirim. E aí a gente morou em pensão, morou por lá. E foi um aprendizado muito grande. Comecei a fazer faculdade no ano seguinte e me formei em São Paulo. E só em 2000, abril de 2000, que eu já voltei formado, advogado. Fiz o primeiro exame da ordem lá em São Paulo. Passei e já vim para cá com diploma, né, de bacharel e com a carteira credencial de advogado. 7 de abril de 2000, eu peguei a carteira, a credencial em São Paulo, e finalzinho de abril eu estava voltando, e aí sim, não mais voltando para Guajará, mas voltando aqui para Porto Velho, onde eu nunca tinha morado. Tinha parente aqui e tudo, mas meu avô já estava aqui, né, e aí eu voltei para morar com ele. Nossa, legal. Montei o escritório, resumidamente é isso, né? Comecei minha vida profissional aqui em Porto Velho, Rondônia. Legal. E o direito eleitoral apareceu em qual momento nessa trajetória? Direito eleitoral apareceu no dia que eu entrei lá em Vilhena, em abril de 2000, porque naquela época tinha um vereador daqui de Candeias de Amari que havia sido preso. E aí eu vi aquela situação estampada em todos os jornais da época, impresso, né? Estadão do Norte, Diário da Amazônia, enfim. E eu olhei, eu falei, cara, eu preciso de um caso desse, né, para virar conhecido. E um mês e pouco depois eu estava assumindo o caso desse mesma pessoa, e um pouquinho depois colocando ele em liberdade, que ele estava preso. E aí posso dizer, e aí era crime eleitoral. Naquela época ele foi preso por um juiz eleitoral, por crime eleitoral, e eu o consegui libertá-lo, né? Já com HC no Supremo Tribunal Federal, me lembro até hoje, o ministro Marco Aurélio Melo, relator, deferiu a liminar. Logo em seguida, depois de novo, decretaram a prisão preventiva dele, eu consegui novamente colocá-lo em liberdade. E assim começou a minha trajetória no direito eleitoral, lá em meados de, vamos colocar aí, maio, junho de 2000. E nessa época aí você já era apaixonado por carros antigos também? Pois é, carro antigo eu fui apaixonado e eu nem sabia na faculdade, sabe? Assim eu comecei essa paixão. Meu pai me deu um carro, um Fusca 82, 83, um Fafá,
que chama Fafá de Belém por causa das lanternas, né, que são maiores. Um carro muito íntegro, né? E eu lembro até hoje, eu já namorava a minha esposa, a Elaine, e aí a gente voltava da praia, que a gente tinha ido lá para Caraguatatuba. Foi no dia que o Tim Maia faleceu. Aí as rádios começaram a tocar Tim Maia, e a gente vindo no carrinho e tal, e só ouvindo Tim Maia, e todo mundo naquela melancolia e tal. Marcou quando foi naquela mesma semana, eu acho que sexta ou sábado daquela mesma semana, furtaram o carro. Eu comprei um computador, me empolguei, subi o computador e em vez de guardar o carro, deixei o carro na rua. Quando foi de manhã, lugar mais limpo. E aí os caras naquela época levavam mesmo, ou até hoje, né, levam, mesmo com toda tecnologia, mas um Fusca que não tem alarme, que não tem trava. É pedir para ser roubado, né, em São Paulo, né, furtado. Aí furtaram meu carro, o delegado de polícia, que era lá do 16º DP, inclusive era até meu professor, falei para ele falou, meu amigo, vou te dar, se tu quiser eu posso até colocar uma viatura, tudo para ir atrás, uma diligência, mas difícil achar, nessa hora o teu carro só tá o motor para um lado, as outras peças para o outro. E aí eu fiquei com o documento e com a chave do carro na mão. E coloquei, a partir daí, né, aí casei com a Elaine, e a partir daí coloquei como meta da vida. Meu primeiro sonho, comprar um Fusca branco. E aí quando ela veio de São Paulo para cá, transferida como funcionária do Bradesco, e lá no Bradesco, em 2003, mais ou menos, começaram a oferecer para todo mundo um Fusquinha, 96, do último, do Itamar. E ninguém queria e tal. E ela ouviu, falou com o gerente, mas esse Fusca aí, não, se você quiser, você quer? Não vou pensar e tal. E ela foi e me falou, ó, tem um Fusca lá no banco, o pessoal tá oferecendo, ninguém quer, você não quer ir lá ver? Aí eu fui olhar o Fusca, o carro tava lá numa garagem, lá na Bunã, jogado lá debaixo de uma cobertura, olhei, fui lá, falei, rapaz, tipo assim, foi amor à primeira vista, né? Aí voltei com ela, não pode falar pro gerente que quer. Aí fiz uma compra direta, não foi para minha esposa, mas foi para mim, fiz como se fosse leilão, né? Fiz uma oferta. E aí não tinha nenhum outro ofertante, nenhum outro interessado, e aí demorou 30 dias mais ou menos isso aí. Deixei um cheque calção lá, inclusive, e aí o banco falou, não, aceitamos a proposta, já ficou lá. Quando compensou o cheque, pude pegar o carro. E a coisa mais engraçada, até hoje um amigo que foi buscar o carro comigo, Paulo, a gente, quando se encontra, sempre lembra disso. Ele tem um lava-jato aqui na cidade, aí eu fui com ele levou uma bateria, gasolina e um pouco de óleo para ver como é que estava o óleo do motor. Ainda tinha óleo no motor, deu uma completada, colocou a bateria e levou um produto que passa, né, nas peças para desengrepar. E aí, cara, quando bateu no carro, funcionou. Todo mundo que tava lá, pá, isso é carro, né? Fusca e tal, e foi embora. Enfim, aí até hoje a gente tem esse carro. É um membro da família, o nosso Fusca Itamar, 96. Foi nele que a gente começou a despertar, porque junto com o Manuel, meu sócio, meu amigo que veio aqui já com vocês, a gente fundou em 2011 o Clube do Fusca de Rondônia, o Fuscaro. Nós dois e outros amantes de carro antigo, enfim, e por aí vai a história de carro antigo, que não fica só nisso, a gente pode marcar para falar, tem muita história para contar sobre carro antigo. Só sobre carro antigo. Beleza. Fica aí o convite aí pro Manuel também, já vem aí falar dessa paixão de vocês. Você tem outras duas facetas, que é a parte da teologia e da prática de arte marcial, né? Como que isso daí se considera na sua formação também enquanto pessoa, né? Parte espiritual e de disciplina que traz essas duas partes, né? O meu avô, Paulo, era presbítero da Igreja Assembleia de Deus, lá em Guajará-Mirim. Então a nossa formação dentro de casa foi evangélica protestante, né? Às vezes não praticante, quando o cara começou a chegar ali na fase de adolescência, meio não queria mais ir para a igreja e tal. Mas o fato é que a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando mais tarde ela for mais velha, ela não vai se esquecer, né, numa linguagem mais contemporânea. E de fato, né, você com aqueles preceitos, isso serviu muito para a minha vida, né, pessoal, para ter relacionamento espiritual. E o judô, que quer dizer caminho suave, né,
ele ensina muito sobre resiliência, sobre ter, né, uma capacidade de se autoconhecer, de usar a força do adversário contra ele próprio. Então esse é o objetivo, né, que o judô vem buscar, né? Não sou eu, por isso que a gente vê pequenos ganhando de grandes, porque o pequeno usa a força do próprio grande para jogá-lo. Quem está jogando não é o pequeno, mas sim o grande que vem com toda aquela força e o pequeno apenas utiliza da própria força do adversário para poder arremessá-lo. Então, sem dúvida alguma, me ajudou, e depois eu já aqui em Rondônia, né, aqui em Porto Velho, eu e minha esposa, a gente nós nos convertemos, somos membro da Igreja Metodista Wesleyana da Avenida Rio de Janeiro, aqui em Porto Velho, e comecei a estudar teologia, né? Aí fiz o bacharelado em teologia, não só no curso específico da igreja, mas depois também a faculdade, a graduação de teologia. E hoje estou presbítero, aspirante a pastor na Igreja Metodista Wesleyana da Rio de Janeiro, né, da 4ª região. E também, né, depois de muito tempo, porque fiquei parado no judô, fiquei muito tempo parado realmente, dando preferência para as outras coisas, mas há 3 anos atrás a gente fez o exame de faixa preta e fizemos, né, com êxito, graças a Deus, treinei bastante. Até hoje tenho sequela aqui dos treinos, né, machuquei o joelho, mas valeu a pena e assim, foi um esforço que é teu, né, aquele esforço que o judô ensina isso. Não adianta você ganhar as coisas às vezes de forma que cai do céu, né? Aquele esforço, o prêmio pelo teu esforço pessoal, ele é muito mais satisfatório. E sem dúvida alguma, respondendo agora objetivamente a tua pergunta, tanto o lado espiritual quanto o lado do esporte me ensinaram muito, inclusive na minha vida quando sozinho lá em São Paulo, né? Muitos momentos na vida a gente lá pelo canto, pensando na vida, o que eu vou fazer, não sei se eu quero direito, não sei se eu quero economia, não sei se eu quero sei lá o quê, enfim, a gente parava, pensava, não, vou começar de novo, que se eu fosse um judoca não desiste, então a gente partia para cima. Perfeito, é isso, né? E a faixa preta, acho que ela é um símbolo que representa realmente resiliência, né? Porque o faixa preta, ele é um faixa branca que não desistiu, né? Exatamente. Então, você não é que o cara, o faixa preta é tecnicamente... No judô tem muito isso, né? Do faixa azul, faixa branca ali, às vezes tá conseguindo fazer um treino no mesmo nível ali com faixa preta, né? E assim, o professor Haroldo lá de Guajará-Mirim, que foi meu sensei até a faixa roxa, ele sempre dizia que faixa serve para amarrar as calças, né? Amarrar o kimono, que não era para olhar muito para a faixa. E de fato, o faixa preta, na verdade, é o iniciante graduado do judô, porque depois que ele vira faixa preta, que é o Shodan, o primeiro Dan, tem mais 9 dans pela frente para ele chegar até o 10º Dan. Daí, a partir do sexto Dan, ele já vira coral, vermelho e branco, e depois do 9º e 10º Dan já é vermelha toda a faixa no judô. Então, é apenas vamos dizer assim, um iniciante graduado, quem está na faixa preta, né? Exato. E aí, cada grau que você pega na preta também já é uma batalha grande, né? Exatamente. Mas vale a pena, né? E hoje em dia a gente também tem um projeto social do judô que chama Adote um Atleta pela OAB, né? Todo sábado tem professores de judô que são advogados, dão aula gratuitamente, voluntariamente para crianças ali da região do bairro Lagoa, onde fica o clube da OAB, ensinando judô, ensinando a arte. E a gente buscou patrocinadores, alguns doaram kimono, enfim, demos os kimonos para as crianças, tem tatame, tem um lanche para a criançada de todo sábado, então já tem uma turminha lá de uns 15, 20 alunos mais ou menos, e cada vez cresce alunos especiais, TDAH, autismo, até com deficiência, né? E pode, claro que pode, ele vai treinar judô dentro da sua limitação, mas ele vai treinar, importante que treine, né? Então, a criançada lá realmente nos enche de orgulho e já a gente certamente também está ampliando isso aí para, quem sabe, fazer mais aulas por semana, porque a gente faz no sábado, porque são advogados voluntários que aos sábados vão tirar aí 2, 3 horas do seu tempo para poder dar aula para a criançada, num rodízio, né? Um sábado é um, no outro sábado é outro, no outro sábado vai ser outro e assim vai. Legal demais, cara. Muito bom. O esporte,
assim como a parte espiritual, eles formam realmente um ser humano completo, né, cara? Você tem toda a parte de construção, não só de caráter, mas construção de uma mentalidade de competitiva que você exige para a vida, né? Exatamente, né? Porque quem pensar que a vida é uma... Tem gente que pensa assim, Uhum. que a vida é uma luta, né? E se a gente metaforicamente falar que é assim, na luta a gente perde também, a gente não só ganha, né? Então a gente Exatamente. tem que estar preparado para perder. E aí quando a gente ensina uma criança que um dia ela vai perder também, aquelas desilusões, aquelas frustrações, ela acaba aprendendo que aquilo faz parte da vida, faz parte cair, mas uma hora eu vou levantar. E aí, quando eu levantar, eu posso cair de novo, vou levantar de novo. Então, isso é importante, tem muito a ver, né? A questão de esporte com a questão espiritual, porque quem pensa que vai viver só coisa boa aqui, né? O mal existe, o mal está aí na rua, né? Espíritos bons, mas espíritos demoníacos também que te deixam para baixo e querem, né, Exato. fazer coisas ruins com você e quem, enfim, o Estado brasileiro é laico, eu não sou laico, você não é laico, cada um de nós temos as opções de escolher, o Estado como instituição é laico, Sim. mas a gente com nossa crença, cada um vai escolher aquilo que melhor lhe aprover e dentro seus aprendizados, das suas experiências, a pessoa vai colocar em prática, né? Então, de fato, tem muita coisa a ver o esporte, né? Uma arte marcial com a questão espiritual. Legal, muito bom, muito bom. E aí entrando já no tema principal aqui do nossa conversa, né? Quais vocês diriam nessa parte de desafios? Quais você diria que são os principais desafios que os candidatos têm em relação a entender como fazer uma campanha ali dentro do que manda a lei, né? Quais são os principais erros que eles cometem? O que eles têm que ficar de olho? Paulo, a gente precisa, e aí eu sou testemunha aqui, porque a gente fez um final de semana juntos lá numa viagem que fizemos a Nova Mamoré, onde, né, houve aquela mais 100 pessoas aprendendo sobre direito eleitoral, e você falou muito bem sobre questão de redes sociais, questão de marketing eleitoral, né? O que as pessoas, primeira coisa, precisam entender é que eu não saio candidato de um dia para a noite. Hoje eu tô aqui, aí amanhã não, vou ser candidato. Eu já preencho todos os requisitos, eu tenho um curso superior, eu tenho dinheiro. Não é assim, né? Você, para ser candidato, ainda que você tenha potencial e tenha dinheiro, porque de fato o poder econômico é relevante, você precisa fazer um projeto, né? Então, muita gente talvez não tenha ainda essa sensibilidade. E projeto passa pelo quê? Por desenhar, por fazer o rascunho de algo que você quer colocar depois em prática. E aí não tem nenhum candidato, até hoje que eu conheça, que não fez um tripé. Tem um contador, tem um advogado e tem alguém que cuide das suas redes sociais, da sua imagem, da sua publicidade, do seu marketing eleitoral. Aqui eu estou falando em equipe, uma equipe de contadoria, uma equipe jurídica e uma equipe que cuide dessas questões de redes sociais. A partir daí, eu tenho essa equipe, eu tenho esse tripé, mas o que eu tenho para mostrar? É um outro ponto. Não adianta, não existe candidato sem uma história de vida. Ele precisa fazer aquilo que é uma técnica de oratória que se chama rapport, né? Ele precisa se conectar com alguém. E como é que ele se conecta com alguém? Ele conecta-se com alguém tendo intimidade em alguma situação. Alguém aqui que está ouvindo, eu não sou candidato, tá, pessoal? Mas alguém vai, de alguma forma, ou é cristão, ou é judoca, ou, né, lutador de arte marcial, ou gosta de carro antigo, ou é advogado, enfim, por algum... Não sou candidato a nada, repito, não sou nem filiado a partido político, mas é um exemplo de que em algum momento a pessoa pode se conectar comigo, com a nossa fala aqui, né? Perfeito. E aí, a partir daí, quando eu tenho o que mostrar para alguém que vai ter interesse em saber mais sobre mim, aí sim, eu posso começar a dizer, não, eu agora tenho um projeto com tudo isso. E aí, obviamente, em nenhuma dessas opções sem o dinheiro. Porque não basta ter só conhecimento. Eu sou um presidente de uma associação de bairro.
eu sou o presidente de alguma coisa, eu faço um serviço assim, ou assado. Beleza, você faz, mas se você não tiver, além desse tripé que eu já falei, se você não tiver investidor, ou você próprio, ou sua família, um grupo de amigos, porque não está proibido ter investidor, está proibido é pessoa jurídica investir numa campanha, mas pessoas físicas investirem, partido político, é totalmente permitido. A partir daí, eu tenho o tripé, tenho um projeto, sou conhecido, tenho dinheiro, preciso colocar isso em prática. E isso aí, às vezes, não é tão fácil. Tem gente que tem uma possibilidade muito grande, Paulo, de ser um candidato, né? A gente vê, assim, um possível candidato, mas, às vezes, por opções errôneas ao longo da pré-campanha, antes mesmo de virar candidato, ele naufraga antes sequer da largada da campanha. Perfeito, perfeito. E dessa parte ali, desse processo inicial, né? Como é que o cara inicia ali, por exemplo, uma registratura de campanha? Quais são os cuidados que ele tem que ter? O cuidado que ele tem que ter, Paulo, já na pré-campanha, como o nome fala, é uma coisa antecede a campanha. Ele, por exemplo, para responder a tua pergunta, eu preciso falar isso, é ele não gastar. Nós agora estamos no período de pré-campanha. Sim. Então, se o camarada começar a gastar demais, começar a aparecer demais, começar a fazer coisa que não pode, começar a pedir voto nas redes sociais, começar a pedir apoio de forma explícita, começar a esbanjar demais, certamente esse é um pré-candidato, que apesar de ser pré, quando chegar no período de campanha, propriamente dito, a partir do dia 16 de agosto, ele pode naufragar, pode não vir a registrar a candidatura, porque ele pode ter feito tanta coisa errada ao longo desse tempo de pré-campanha, que os adversários vão printar, vão pegar a prova, vão entrar com uma ação pedindo a cassação do registro de candidatura dele. Então, cuidado que a gente tem que ter hoje, não errar na pré-campanha. Existem alguns erros que são admitidos? Até existem, mas se forem de fato muito grandes, um caso muito claro é gastar demais. Um pré-candidato pode gastar muito? Eu sou rico, eu tenho dinheiro, não preciso do partido nem de ninguém, eu vou gastar o meu dinheiro. Teu dinheiro, apesar de ser teu, não pode ser gasto de qualquer jeito na justiça eleitoral, porque aqui no direito eleitoral, tem uma premissa da isonomia dos candidatos, eles têm que estar perto um do outro. A gente sabe que isso na prática isso é uma hipocrisia, mas é um objetivo a se buscar, que os candidatos fiquem mais próximo um do outro de forma isonômica, né? O que vale para um, vale para outro. Só que se o camarada começar a gastar demais, agora já nesse período, patrocinar, sei lá, 50 mil reais de patrocínio nas redes sociais, esse camarada ou essa mulher vai ser certamente impugnado quando for registrar a campanha, a candidatura. E para registrar, aí sim, ele precisa estar afiliado a um partido político, passar no período de convenção, que é de 20 de julho até 5 de agosto, né, um partido político aceitá-lo e registrar e fazer com que, autorizar que ele seja candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, né? Já ter sido filiado a partido político há 6 meses, já morar na cidade a qual ele quer disputar o pleito, ter domicílio eleitoral, pelo menos também 6 meses. E aí, obviamente, para ser vereador, o mínimo de 18 anos, para ser prefeito ou vice-prefeito, ter pelo menos 21 anos. Aí a diferença é legal, porque para ser prefeito ou vice, 21 anos completados até o período, até a posse, né? Sim. Já para vereador não, 18 anos até o período da campanha, né? Até o período do registro. Essa é uma mudança bem interessante. E aí, mas certamente ter essas condições em si, para no período de campanha, que são 45 dias, você poder pedir voto, poder dizer o que você vai fazer, efetivamente chegar na casa da pessoa, aí sim, pedir voto, quero seu voto, quero contar com você. O que não pode fazer, como muita gente, que a gente já tem visto, isso foi o que a gente falou na nossa palestra lá, queimar a largada, né? E a gente tá vendo por aí que tem muita gente aqui acolá que tá queimando a largada. Nossa, demais. A gente até tem conversado com bastante, principalmente candidato a vereança, a gente tem orientado já, falou, cuidado com esse
negócio de vamos juntos, estamos juntos nesse projeto. Conto com você. Conto com você. Nossa, teve um post que a gente viu no vereador, que ele, olha só como o cara gerou tanta prova para ele, né? Ele colocou um monte de frases de apoio lá dos seguidores dele dentro de uma postagem só. Eu falei, nossa, maravilha, tá juntando um monte de prova aqui, ó, tá aqui entregue pro concorrente, né? Então é falta de informação mesmo, né? Isso aí, inclusive, tem muita gente, porque, assim, com todo respeito a qualquer classe, você precisa saber que dentro da advocacia, do ramo do direito, tem quem cuida do direito criminal, do direito previdenciário, do direito de família, do direito do consumidor e, obviamente, do direito eleitoral. Hoje, o ramo do direito eleitoral é um nicho próprio, um nicho que congrega especialistas nessa área, né? E aí não adianta trazer alguém, porque o meu filho é advogado, ele vai fazer para mim de graça, não vou precisar pagar advogado. Pode ser que teu filho te traga um prejuízo tão grande que você sequer vire candidato. Vou dar um exemplo, né? Na Justiça Eleitoral, no período de campanha, no período eleitoral, não tem publicação. As publicações são feitas através do mural eletrônico e muitas delas quando o julgamento da própria sessão de julgamento. Se em primeiro grau sai no mural, se em segundo grau nas sessões de julgamento. E tem advogado que às vezes fica esperando sair a publicação. E aí quando sai a publicação, ele não viu ou não sabe que a publicação é ali no mural ou na sessão. Passou o prazo, que geralmente são 3 dias. Tem prazo de 24 horas, prazo de 2 dias. Mas geralmente são 3 dias e 3 dias é muito rápido. Né? Passa assim. E vale final de semana, feriado, dia santo. Todo dia corre o prazo na Justiça Eleitoral. Se, por exemplo, mandaram juntar um documento para provar a tua escolaridade, você que esqueceu de juntar, o partido esqueceu, você não juntou, passou 3 dias, o prazo, foi certificado o prazo, você não juntou, o teu registro de candidatura vai ser indeferido por falta de um documento que você tinha que juntar. E aí já o teu filho, do exemplo que eu dei, já te trouxe prejuízo. Não por má fé, porque às vezes não tem conhecimento na área. Então, por isso que precisa procurar especialistas nas áreas, não curiosos. Assim como também da área de contábil, contador que cuide especificamente da área eleitoral, que é um outro ramo da contabilidade. Fazer a prestação de contas ali de maneira correta, né? Exatamente. Que aí acaba entrando... Esse tripé que você citou, realmente ele é essencial. Porque é onde vai estar conversando ali todo momento, né? O contador, o cara que vai estar cuidando das finanças, o cara que está cuidando da parte jurídica e o marketing tem que estar toda hora ali conversando. Tem que estar alinhado. Como é que tá? Gerei aqui e tal, tem que ter cuidado com esse boleto que foi gerado aqui para rede social, foi em qual CNPJ, foi em qual CPF, tá certo isso aí? Doutor, como é que eu fiz aqui, postei dessa forma aqui, o que você acha desse texto? Tire agora. Exatamente, aí vai se conversando, né? Por quê? Porque a depender de como, tem gente, a gente vê isso lá, eu posso gerar agora, nesse momento, pedir para fazer no CNPJ o patrocínio, né? Não, porque CNPJ só a partir do registro da candidatura, Exatamente. Né? Nesse momento só como CPF, e tem que gastar tudo. Exatamente. Se deixar algum tipo de saldo, depois quando virar candidato, pode ser que isso dê problema, e a depender do valor do montante, né? Que para Porto Velho vai ser, acho que com a atualização que vai ser dada, vai ser em torno aí de uns 180, 190 mil para gastar como vereador. Se uma pessoa gasta aqui, sei lá, 50 mil, como eu já falei aqui, né, de impulsionamento, é razoável? Não é razoável, nem um pouco. E aí ele colocou, e aí para gastar hoje tem que colocar no CPF, tá lá materializado. Ele mesmo fez prova contra ele mesmo adiantou a vida dos adversários, vai ter muito voto, mas vai ser impugnado porque gastou no período de pré-campanha, vamos colocar aí 190, gastou pelo menos 25% do valor que ele poderia gastar no período de campanha. E hoje já está se falando ali algo em torno de 5% a 10%, que é um valor razoável. Sim, o cara gastou 25%. Então é muita grana. Ele vai responder por abuso do poder econômico e gastos no período de pré-campanha, né, que dá o gasto do Caixa 2, lá do 30A, que nesse momento não se pode gastar de forma exagerada, porque não tem conta, não tem onde passar, não tem como emitir recibo, não tem como fiscalizar. Exatamente. São gastos exorbitantes ali, né? E aí vão chamar a atenção. Você também citou essa parte ali do... Pode uma pessoa física
entrar com financiamento ali na campanha, né? Como é que funciona também essa parte ali do financiamento de campanhas durante esse período de pré-campanha, campanha? Eu posso falar disso assim com muita tranquilidade, inclusive foi até o tema de dissertação do meu mestrado, que eu falei sobre financiamento eleitoral. Legal. Fiz mestrado na Uninove em São Paulo, e quando em 2015 que o STF acabou com a possibilidade da doação por pessoa jurídica, ficou um vácuo, tanto que a eleição em 2016 foi a eleição mais pobre, não teve, ou era o partido que pagava via fundo eleitoral, ou era a doação de pessoa física no CPF. Jurídica já não tinha. Então foi aquela quebradeira, todo mundo reclamando. Aí veio, 2017 para 2018, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, que hoje o pessoal apelidou de Fundão Eleitoral, que esse ano é de 4,9 bilhões de reais. Mais o fundo partidário e mais o financiamento de pessoa física. Esse financiamento de pessoa física ele só pode ser feito durante o período de campanha, à exceção agora, a partir do dia 15 de maio, portanto, essa semana aí, né, vai começar, das vaquinhas virtuais, né, ou vaquinhas coletivas, ou financiamento coletivo, ou crowdfunding, que é o nome em inglês, né, que é onde empresas essa é uma exceção. Empresas que são credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, que cobram por uma estrutura para colocar à disposição de pessoas que querem fazer a doação. E aí, qual que é o critério da doação? O mesmo critério para doar no período de campanha. Só pode doar até 10% do valor a qual você disse para a Receita Federal que você teve ganho. Não é de patrimônio, de ganho efetivo, né? Então, se o cara diz que ganhou 100 pau ano passado, esse ano ele vai poder doar 10 mil reais. Então, ele não pode doar mais do que isso. E aí, nesse período, você tem uma limitação. Você pode doou. O pré-candidato vai pegar o dinheiro agora? Não, vai ficar lá. No dia seguinte ao qual começa a campanha, que é dia 16 de agosto, vai estar liberado esse valor para ele. Se a candidatura dele for deferida, ele vai gastar e vai ter que fazer a comprovação sobre a fiscalização efetiva do valor. Se a candidatura dele for indeferida, ou ele, por exemplo, desistir, a administradora, descontando os valores para poder administrar aquele dinheiro, vai fazer a devolução para cada CPF que fez as doações. Então é possível, né, a doação de CPF agora, no período de pré-campanha, nesse caso de vaquinha virtual, e depois no período eleitoral até a data limite, né, durante o período de campanha, os 45 dias, para uma pessoa física poder fazer. Depois que passou a eleição, pode fazer? Não pode mais, já fechou, vedou. Partido político pode receber, candidato pode receber e federações partidárias podem receber. Tanto é que tem 3 tipos de contas, né? Conta fundo partidário, conta doações de terceiro e conta de fundo especial de financiamento. E para a mulher, né, ou para os negros, uma quarta conta, que é a questão para receber valores de mulher ou de negro, pessoa negra, ou agora também pessoa indígena. Legal. É uma dúvida que o pessoal tem bastante também, né? E acaba cometendo também bastante erro aí nessa parte de financeira da campanha, né? E aí você citou também essa questão da federação partidária, coligação. Como é que funciona isso também? Ainda pode partido coligar? Como é que fica a questão estrutural disso, administrativa, financeira, jurídica? Bacana essa tua pergunta, porque tem gente hoje que acha que ainda pode coligação para, por exemplo, o cargo de vereador. Esse ano nós temos 2 eleições, para prefeito e vice-prefeito, obviamente, quando fala prefeito já engloba a chapa, e para vereador. São os 2 cargos, um majoritário de prefeito, ganha quem tem mais voto, e o outro proporcional, para vereador. Para vereador, acabou
a possibilidade de coligação desde 2018. 2018 veio a lei, mas diz que só seria aplicada em 2020. Então, de 2020 para cá, essa já vai ser a segunda eleição, que não temos mais a figura da coligação para candidatos proporcionais. Então, vereador, os partidos não podem se coligar. Porto Velho tem 20, esse ano vamos ter 23 vagas na Câmara. Quantos candidatos cada partido político que não pode se coligar pode lançar? 100% mais um. Então, são 23 candidatos mais um, 24 candidatos por partido político. Nesses 24 candidatos, sempre respeitando a questão da cota de gênero, a proporção de gênero, que é 70-30 no mínimo. Muita gente fala 70 de homem e 30 de mulher. Não é assim que a lei diz. A lei fala 70-30 de gênero. Pode ser 70 de mulheres e 30 de homens. É o que a gente... na prática, a gente não vê isso, Sim. né? Mas aí dentro também, obviamente, candidatos negros, candidatos indígenas, que vão ter, por força da legislação, da lei da justiça eleitoral, um implemento maior de apoio, porque são candidaturas, são pessoas que já têm uma dificuldade, né, para poder se colocar candidatos. Então, isso ele entendeu, o legislador, e por isso facilitou, vamos dizer assim, que venha dinheiro, que venha um pouco mais de injeção financeira para essas candidaturas. Vem para todo mundo? Só se o partido mandar. Não quer dizer que o meu partido lá em Brasília, o diretor nacional vai receber alguns milhões de reais que vai chegar para cá, não. O partido político vai colocar dinheiro naquelas cidades, naqueles estados onde ele tem interesse de que haja efetivamente a eleição de alguém que para o partido é uma relevância, traz uma justificativa. Então, nesse sentido, o partido político ele não é obrigado a dividir de forma, vamos dizer assim, isonômica. Ele vai dividir de acordo com a sua conveniência por força do artigo 17 da Constituição, que fala da autonomia partidária. Os partidos políticos têm aquela autonomia que ele quiser investir 80% de determinado valor para um candidato que é muito forte em São Paulo e que precisa de dinheiro, eles podem investir sob essa justificativa de que para ele é muito mais importante ter a prefeitura de São Paulo, por exemplo, do que ter a prefeitura de Porto Velho. Faz total sentido, né? Isso, muito bom, muito bom. Para a gente fazer um compilado aqui do que pré-campanha e campanha, o que pode e o que não pode. O cara que tá, candidato que tá assistindo agora, para ele já ter uma visão geral ali, já identificar, tô me lascando já nessa daqui. Vamos lá, o que ele tem que ter, Paulinho, é, sim, ciência, primeira coisa, de que pré-campanha não é campanha. Perfeito. Essa é a primeira ciência. Eu posso, na campanha, fazer isso, isso, isso. Porque tem um ditado no direito que tudo que eu posso fazer na campanha, eu também... Tudo que eu não posso fazer na campanha, eu não posso fazer na pré-campanha. Então, as proibições que tem lá, tem cá. Só que com uma simples... um simples diferencial. Porque lá, no período de campanha, eu já tenho CNPJ, eu já tenho recibos eleitorais, que eu posso emitir recibos se eu tenho CNPJ, e eu já tenho contas abertas. Então, lá no período eleitoral, eu posso gastar dentro do limite que eu tiver, desde que eu respeite, eu posso gastar tranquilamente fazendo recibo, recebendo os valores, apresentando a justiça eleitoral e participando desse processo de fiscalização. Cá, no período de pré-campanha, eu posso gastar? Posso. Mas desde que haja cometimento. Eu tenho um CNPJ para gastar? Não, eu não tenho. Eu tenho conta para gastar aberta com esse fim? Não, eu não tenho. Só quem pode fazer alguns gastos agora, justificando a necessidade de ser, vamos dizer assim, relevante para a agremiação, é o partido. Então, se você é pré-candidato agora, primeira coisa que eu te indico, depois de você ter ciência de que você nem pode tudo fazer aquilo que faz na campanha. Procurar um profissional do direito, que tenha especialidade no direito eleitoral. Procurar um profissional de contabilidade. E procurar alguém que te ajude nesse marketing eleitoral. Redes sociais,
a forma. Pode ser, inclusive, marketing de publicidade e de jornalismo ali, né? Exatamente. Também uma equipe que converse, um que saiba essa questão do tráfego pago, outra que saiba a questão da metodologia do jornalismo, outra que entenda o que é vender um produto e aí vai para a publicidade, não é verdade? Então, outra que encaixe dentro de tudo aquilo para virar uma coisa mercadológica, de marketing, enfim. Então, de discurso, né? De gestão de crise. Exatamente. Você ter alguém que te ensine oratória, porque também você precisa ter, chegar lá e é isso mesmo e tal, então é isso aí. Então, devolver, meu amigo, você tem muita chance de não dar certo. Porque o produto que é você próprio, que você está se vendendo, é ruim. E ninguém compra um produto ruim, ninguém compra algo que não seja chamativo aos olhos. A primeira coisa que o consumidor tem é quando bate o olho em alguma coisa, vê, ele já começou a comer, já começou a consumir com o olho. Exato. Né? Então, se você anda mal arrumado, mal cheiroso, é que eu sou assim mesmo, isso é um produto que, infelizmente, né, não vai se vender. Porque você tem que ser o pacote daquilo que você vai representar para as pessoas que querem te ver. Como é que o meu eleitor quer me ver? Como é que o meu eleitor quer saber do que eu conheço? Né? Às vezes você conhece muito, mas chega num local, fala de coisas que não dizem respeito, e aquilo que você de fato conhece, você deixou de falar. Então você perdeu o ponto, perdeu a oportunidade de falar. Né? Perfeito, é isso. Os grandes pensadores da oratória sempre batem nesse ponto, né? De que não adianta você ter todo o conhecimento se a pessoa que está ouvindo lá não consegue entender o que você está falando, né? Exatamente. Então vai muito desse ponto, né? De como é que você vai estar criando esse rapport, claramente, né? Então você tem que ter esse rapport ali para entender, pô, tô falando aqui, o pessoal tá mais disperso, né? O que eu vou ter de ferramenta para conseguir fazer com que a pessoa vai despertar mais atenção, né? O cara que já é mais safo, ele já vai chegar, já vai fazer uma leitura do público que tá ali, já vai adaptar, né? Então, pessoas como você e o professor Manuel são gênios aí não só da oratória, do direito também, né, cara? Então, a gente tem a oportunidade de aprender também vendo pessoas muito desenvolvidas nessa área palestrando, né? No caso, eu tive o prazer de palestrar junto com vocês, então aprendi muito. E aí você viu que lá que não é fácil, porque as questões em cursos assim saem perguntas que não tem nada combinado, tem nada pensado, né? E o camarada quer trazer a realidade que ele vive com uma pergunta e às vezes quer que a gente dê a resposta a qual ele quer ouvir, né? Exato. E nem sempre é assim, né? Nem sempre, né? Então, às vezes, quando a gente não consegue convencer, aquele é uma pessoa que vai dizer, esse cara aí não soube nada. Ele falou 1000 coisas, mas a única coisa que ele perguntou e que às vezes o professor, isso aí não é bem assim e tal, ele não achou, não saiu convencido. Né? Mas graças a Deus, naquele dia lá parece que todo mundo saiu bem alegre, né? Sim, muito satisfeito do trabalho que foi feito lá. Legal. É muito disso, né, cara? E você tem já uma vasta carreira aí no direito eleitoral, e o que você tem de casos assim que você queira contar aí, de histórias curiosas? Mas quando eu era juiz, algumas histórias interessantes, né? Porque eu também fui juiz eleitoral, né? Juiz do TRE Rondônia, juiz titular durante 4 anos, fiquei entre 2012 e 2017, fiquei 21 dias como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, porque na época era o juiz mais antigo da corte, e fui ouvidor da corte, né? Fui ouvidor do TRE nesse período todo. Cheguei a presidir o Colégio Nacional de Ouvidores da Justiça Eleitoral, né, o COGE, que fazia a interlocução dos 27 TREs com o Tribunal Superior Eleitoral. E posso dizer que na minha gestão, na nossa gestão, porque nunca é de uma pessoa só, sempre tem mais gente, a gente deixou um legado muito grande, porque o TSE não queria nunca criar uma ouvidoria. Ele cobrava dos tribunais regionais eleitorais que tivessem ouvidoria, mas ele não tinha ouvidoria. Ele tinha uma salinha lá, um SAC, um serviço de atendimento ao cidadão. E eu, com algumas reuniões com então o ministro-presidente do TSE, o ministro José Antônio Dias Toffoli, a gente conseguiu convencer ele da necessidade de que o TSE criasse a própria ouvidoria, né? Para até dar, vamos dizer assim, um exemplo de cima para baixo. E aí, no último ano dele, como presidente, no último mês dele, como presidente do TSE, ele criou a ouvidoria do TSE. Né? Então, isso foi um grande marco, um grande legado.
E aqui, como ouvidor, eu tive a oportunidade de gerenciar a questão em alguns lugares, junto, obviamente, com a direção do tribunal, de atendimento ao público para fazer a leitura biométrica e fazer o cadastro eleitoral, né? Lá em Guajará, por exemplo, minha terra, tinha isso no ano de 16, para as eleições de 16. Tinha uma senhora que tinha dificuldade de locomoção, e a filha dela, por mais de uma vez, foi até a primeira zona eleitoral e pediu que queria que a mãe dela fizesse. A mãe dela queria fazer o cadastro eleitoral, mas não tinha condição de chegar. Fala, não, traz ela de cadeira de roda. Não, mas ela não consegue vir de cadeira de roda. E aí o problema chegou para mim. Lá, a pessoa que estava à frente, eu como ouvidor aqui, eu falei, cara, a gente não consegue levar a estrutura toda, já que é uma estrutura que pode ser levada para, né, volante, ir lá na casa dessa senhora e fazer o cadastro lá na casa dela? Aí os técnicos foram lá, verificaram a possibilidade. Não, doutor, dá sim. Então marca com ela, vai lá. E faz disso um evento, faz disso, né, uma coisa que é a justiça chegando de fato, entregando aquilo que o cidadão precisa e quer, né? Legal. Ela estava acamada, mas até a eleição, a perspectiva, ela estava com a perna quebrada, enfim, a perspectiva era que ela já pudesse andar até a eleição. Porque também eu podia falar, mas está fazendo de uma pessoa que depois não vai poder votar. Não, no período da eleição ela já poderia. Naquele momento é que ela não tinha mobilidade. Então os técnicos foram lá, fizeram todo o trabalho, né, lá na casa dela, com ela. E é uma pessoa que ficou feliz, sabe? Depois mandou uma carta para a ouvidoria agradecendo, dizendo que a mãe dela nunca se sentiu tão cidadã, né, que cada valor de imposto que ela investiu ao longo da vida valeu a pena, porque ela se sentiu um ser humano, uma pessoa que teve, né, ali o olhar de uma instituição, Poder Judiciário Eleitoral. E outras histórias, como ouvidor, um outro senhor que ele queria porque queria, ele era do interior, seu José é o nome dele, ele queria porque queria, ele fez algumas denúncias e queria que a Justiça Eleitoral levasse à frente as denúncias a qual ele tinha feito. Só que a ouvidoria ela é um órgão dentro de qualquer instituição que recebe a demanda e vai passar para quem de direito. Ela mesmo não é uma corregedoria, ela não pune ninguém, ela não sanciona ninguém, ela leva para quem de direito a demanda recebida e dá a resposta para o cidadão, né? E aí ele queria porque queria e tal, e a gente já tinha mandado para o MP, para a polícia, para os órgãos, né, de fiscalização e de investigação. E aí... Mas mesmo assim ele insistia. Toda vez, aí a Ângela, na época trabalhava com a gente lá na ouvidoria, falou, doutor, não aguento mais e tal, enfim. Falei, pega o telefone dele. Hoje tem uma sessão, pega o telefone dele que eu vou ligar para ele. Combine com ele mais ou menos que tá hora, não digo que eu vou ligar não, mas pergunte onde ele vai estar, se ele vai estar com o telefone disponível. Ele falou, não, eu já liguei, disse que vai estar. Tá? Acabou a sessão, eu liguei para ele. Ô, seu José e tal, quem está falando é Joacir, sou o juiz aqui do TRE Rondônia, o ouvidor da Regional Eleitoral. Aí ele falou assim, o capa preta tá falando comigo? Aí eu falei, eu sou o juiz. Não, mas eu estou me sentindo muito importante. Tudo aquilo que elas já tinham falado para ele, eu falei, expliquei, disse, e ele entendeu, mas assim, a felicidade dele era tão grande, porque ele disse que eu perdi o meu tempo para falar, explicar aquilo para ele. Ele se sentiu muito, muito, muito privilegiado, que nunca ele tinha falado com capa preta, enfim. Então, são essas coisas que marcam, porque a gente vê que a população, na verdade, quer o quê? Quer atenção, quer uma posição, às vezes, negativa, né? Num caso, eu contei uma posição positiva, mas no outro foi negativa. Eu disse para ele que a gente não podia fazer. Sim. Que a ouvidoria não tinha condição de fazer, que já tinha mandado para a polícia, que já tinha mandado para o Ministério Público, que eles iam investigar aquilo que ele tinha levado, e que a partir dali nós infelizmente não podíamos fazer nada a não ser avisá-lo de tempo em tempo como estava o andamento das situações. Mas ele se sentiu satisfeito, ele se sentiu prestigiado pelo Poder Judiciário Eleitoral, né? E tudo aquilo que às vezes chegava como uma reclamação, depois virava um elogio, porque a gente ia lá e resolvia, né? Então, acho que... simples, né?
E aí hoje eu estou na ouvidoria como ouvidor nacional adjunto do Conselho Federal da OAB, né? Faço parte são 4 ouvidores, o ouvidor titular, que é o Noronha lá do Paraná, e 3 ouvidores. Uma do Ceará, um do Maranhão e eu aqui de Rondônia, que fazemos parte do quadro de ouvidores nacionais do Conselho Federal da OAB. Caramba, legal, cara. Muito bom, excelente, excelente. E você também, além de... Você participa em várias frentes dessa parte do direito eleitoral, né? Você realmente conseguiu englobar ali desde a parte de advogar para candidatos até julgar questões também eleitorais, né? Como que você considera os principais assim, experiências que você trouxe em todas essas esferas para a parte de retorno que você traz realmente na sua entrega hoje em todas as frentes? E tem também a parte acadêmica, né, que a gente fez, também. né, também estudo no direito eleitoral, e também hoje a gente faz assessoria parlamentar de vereadores, deputados, prefeitos, que já não é assessoria parlamentar, mas assessoria de agentes políticos. Cara, é uma experiência interessante porque poucas pessoas têm a oportunidade de ver o direito eleitoral do outro lado do balcão, né? Vestindo a toga, não só a beca, né? A beca é a roupa do advogado, a toga é aquela capa preta do juiz, né? E isso foi muito interessante, importante para a minha vida, porque de fato me trouxe uma visão, e eu posso dizer que eu vesti, aquele período que eu estava na Justiça Eleitoral, vesti a camisa da Justiça Eleitoral, né? Muita gente sequer sabia que existia o cargo de juiz eleitoral a partir da atuação nossa, né, que a desembargadora Ivanira deu muita oportunidade para a gente, como ouvidor, ir aos 4 cantos falar sobre a justiça eleitoral. Desembargador Sansão, a quem também eu agradeço, desembargador Pérez, desembargador Rovilson, foram pessoas que presidiram, finado desembargador Walter Waltenberg Júnior, né, que deram oportunidade para que eu, na condição de ouvidor da casa, pudesse levar o maior público possível esse objetivo da justiça eleitoral. E aí, atrelado a isso, hoje a gente também, na advocacia, leva ao cidadão, quando vai fazer palestra, um pouco de informação daquilo que, às vezes, a informação tinha que ser na justiça eleitoral. Mas, poxa, eu sei como funciona. Qual a razão de eu não falar para o cidadão aquilo que é correto, né? Então, acho que a entrega é total, porque vai um pouco da jurisdição eleitoral, vai um pouco da academia e vai um pouco da advocacia. Além de ser, obviamente, um cidadão. Eu vivo em Porto Velho, eu vivo em Rondônia, né? Eu respiro direito eleitoral, respiro política, mas eu sou um cidadão, eu tenho minhas ideologias, eu tenho as minhas opções, né? Que necessariamente as pessoas não precisam saber, mas que, de fato, a gente precisa ter a necessidade de entregar aquilo que as pessoas precisam ouvir de uma forma clara, objetiva, e sem, vamos dizer assim, sem um juridiquês, né? Sem uma fala mais, né, cheio de quais, e mais objetiva mesmo, para que o cidadão possa entender, né? Legal, legal. É essencial você ter essa visão macro, né? Essa visão global ali de tudo para conseguir realmente ter uma entrega, né? Você criar realmente esse rapport ali com tanto assessorado, quanto aluno, quanto alguém que você vai fazer uma consultoria, né? Porque aí você consegue realmente falar, o ponto de vista do lado tal é X, o lado tal é X, o que a gente precisa fazer é isso, e aí você consegue ter uma entrega realmente diferenciada, né, com isso. Joaci, chegando aqui aos finalmente. Já? Já. Passou quanto tempo? Sou mais de hora, né? Foi 1 hora e pouquinho. Rapaz. Então, e quando a gente vem assim, né, cara, sem pauta, sem nada assim, né, vamos falar sobre... E vai fluindo, né? Vai, flui. Não, e se deixar aqui, a gente vai até 3 horas aqui de papo, né? E aí, o que você tem de recado para quem tá ouvindo, seja candidato, seja cidadão todos somos, né? Seja pessoa física, jurídica, CNPJ, eleitoral. Vamos lá, eu falar aqui pro você que ficou até aqui, nos deu a honra de ficar conosco até esse momento. Falamos de muita coisa, mas agora talvez o que é mais objetivo, que é mais sério. Não existe candidato ruim. Não existe alguém que não possa preencher
um requisito que você tenha. Aí, eu quero votar num candidato assim assado. Procura que você vai achar. Agora, o que não pode é ter uma negação geral da política. É através da política que a gente vai ter políticas de educação, de segurança, de saúde, de transporte urbano, de infraestrutura. E sem a política, a gente está totalmente excluído, porque a sociedade ela tem o objetivo, quando ela é uma sociedade, um coletivo se cria, é ser normatizado. E quem faz essas normas, quem faz essas leis são os políticos. Platão dizia que não tem problema quem não gosta de política. Ele vai ser administrado por quem gosta. Então não se coloque nessa condição de que eu não quero saber, é tudo ladrão, não vale nada. Não, procure. Sempre tem alguém que você conhece que não é esse vale nada, que não é esse bandido, esse vagabundo que você diz que todo mundo é. Valorize as pessoas, tem muita pessoa ainda correta, tem muitas pessoas aí que vale a pena a gente ainda depositar a nossa confiança, a nossa fé e nosso voto. E que a gente jamais perca a esperança, porque a democracia é exatamente isso. Ela funciona de 4 em 4 anos, para agora a eleição municipal, daqui 2 anos a eleição geral, que já tenha passado os 4 anos, porque a democracia ela se renova a cada pleito. Então, não deu certo dessa vez? Procure saber o que seu vereador fez, quem sabe agora você dá oportunidade para um outro. Daí, deu certo? Vota nele de novo. Não deu certo? Transfira a sua opção. O que não pode é a gente ficar negando, xingando, achando que tudo vai se resolver numa única pessoa, né? Nem Jesus Cristo que veio para cá conseguiu agradar todo mundo. Não idolatre o seu político. O político ele não pode ser idolatrado. A única pessoa que merece toda a nossa honra, nosso louvor, nossa glória é o Senhor Jesus. As outras pessoas, são falíveis, são errôneas, são equivocadas. E mais dia, menos dia, você vai descobrir alguma coisa a respeito dessa pessoa que você tanto idolatra. Então, trate-o como um mortal, como uma pessoa que erra, mas dê o benefício da dúvida. Então, tratando assim, acho que a gente pode chegar e ter um local para morar muito melhor, né? E aí buscando, obviamente, sempre um advogado eleitoralista, um contador, você que vai ser candidato, alguém que cuide dessa questão do marketing político, para que melhore e traga você, sendo um bom candidato, um bom produto, que se arruma bem, que fala bem, o resultado da sua eleição, estando num partido, obviamente, que também preenche a ideologia. Não adianta também um cara, eu sou cristão e está num partido que prega, por exemplo, o ateísmo. Ele está contraditório àquilo que ele está dizendo, né? Então precisa, de fato, também procurar se agasalhar. Já passou o tempo, então quem já achou, porque não tem mais como mudar. Sim. Mas pense nisso também, você que quer ser candidato nas próximas eleições. É isso, acho que resumidamente é isso. Nossa, perfeito. Joacir, só temos a agradecer o seu tempo, suas palavras aqui, que nos honra grandemente com o seu conhecimento, cara. Assim, sempre um prazer ouvir você. Já tive o prazer de estar dividindo o palco e também estar na posição ali de ouvidor ali da sua parte, tanto jurídica, pessoal, dos seus ensinamentos ali, cara. Sempre muito bom, tanto você quanto o professor Manuel. E aí a gente pôde trazer hoje aqui essa grande referência para nossa audiência. Espero que tenham curtido aí, tenham anotado tudo e ouçam e executem, né? Não fica só na parte de ouvir ali e deixar para, não, depois eu vou ver como é que eu faço isso daí, tal. Deixa suas redes ali para quem quiser entrar. Eu ia falar sobre isso. Minhas redes são @JoacirJR, né? Que é a minha pessoal. E eu tenho outras, Carros Antigos de Rondônia também, né? @Carros Vai ser o assunto CIO, né? Assunto do outro podcast. E tem a do nosso escritório também, que é @LJFN, quer dizer, Loura Júnior Ferreira Neto, advogados associados, juntamente com meu amigo, meu irmão, meu sócio, Manuel Veríssimo Ferreira Neto, que é um cara que, né, dispensa comentários em relação ao conhecimento que tem, coordenador da UNAMA, professor junto comigo também na UNAMA e doutorando na área de direito eleitoral também. Então, eu fico mais uma vez agradecido pelo convite e quando quiser me chamar para falar de outras coisas, a gente está à disposição. Já está marcado aí o episódio de Carros Antigos, já vai ter que rolar ali. Quem está assistindo agora já vai cobrar aqui. Beleza, fechou. Quem quiser também conhecer as redes do professor, a gente vai, professor doutor
essa sumidade dessa entidade do direito eleitoral que a gente tem aqui na nossa região. Vai estar aqui nos comentários também, é só você clicar aí e ter acesso. Pessoal, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar isso daí com seus amigos, se inscrever no canal, muito importante, tá? Se você não se inscrever, você não vai receber a notificação, tá? Falar aqui também dos nossos patrocinadores, Grande European Vende, do Café European, da nossa amiga Alice Heck. Você que quer café de qualidade, uma máquina da mais excelente qualidade também, você pode alugar, você pode ter fazer a manutenção da sua máquina também com ela, pode ter uma consultoria de como montar a sua cafeteria no seu local de trabalho ou montar a sua cafeteria no seu local para para atender as pessoas também. A Alice, ela fornece toda essa expertise para vocês. A nossa querida também 379 patrocinando aqui em relação aos drinks amazônicos. Então você pode montar com a nossa querida Jerusa o seu cardápio regional, pode fazer o seu pedido de bebidas, pode fazer uma consultoria de como montar. Vou fazer um evento na minha empresa, quero montar aqui o meu cardápio específico aqui, usando o cupuaçu e café. A Jerusa te auxilia em toda essa parte, tá? Além de disponibilizar também um grande cardápio ali de cachaças, de vinhos, licores, destilados em geral. E você pode também conversar com a Jerusa, que ela é uma grande empreendedora e vai te passar vários insights sobre o setor e sobre como você trabalha também com a sua distribuição de bebidas. Pessoal, agradecer novamente aqui ao professor Dr. Joacir pelo papo incrível, aos Estúdios Somas, que patrocinam, o Estúdio Soma, que patrocina aqui esse podcast, e muito obrigado, até mais. Até mais.